Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais amadurecida. Eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma oração por alguém quando eu não tenho possibilidades para ajudar esse alguém de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisa de um amigo especial, com quem podemos relaxar, dar risadas e, principalmente, abrir o coração. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por Ele não nos dar tudo o que pedimos. Eu aprendi que a vida é dura, mas eu sou mais ainda. Eu aprendi que quando a alma se torna amarga, a felicidade vai aportar em outro lugar. Eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis, porque amanhã, provavelmente, nós mesmos precisaremos dessas palavras. Eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar a nossa aparência. E eu também aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas a felicidade e o crescimento ocorrem quando você está no caminho diário da vida. Olá, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte, ao vivo, nesta sexta-feira, 15 de agosto, 12 horas e 4 minutos. Em Busca da Felicidade está começando. E nós aqui mais uma vez, junto ao seu coração, nessa sexta-feira de céu azul em São Paulo, trocando energias, carinho, afeto, que isso é fundamental. Amigos, hoje eu vou falar sobre amargura, ou no plural, amarguras. Vocês observaram no texto que eu li, tem um parágrafo que diz assim: quando a alma se torna amarga, a felicidade vai aportar em outro lugar. É uma coisa séria, né? Porque a amargura é uma energia, é um sentimento anti-vida. A vida, ela joga para cima e a amargura joga para baixo. A amargura é a contramão da vida. Na verdade, todos nós temos tristezas, amarguras. Ninguém pode negar a realidade humana, a química humana. Só que eu acho que o grande trunfo da vida é você sair daquela energia, nem que você tiver que entrar daqui a um mês de novo. Nós temos que aprender a sair da tristeza e principalmente a sair da amargura, porque a amargura, ela é mais forte que a tristeza. A amargura é uma coisa mais profunda. Porque, ouçam bem, é uma questão de bom senso. Quem tem o pé na amargura, quem tem uma amargura mais crônica, deixa de viver momentos tão importantes na vida, deixa de viver coisas
tão bonitas, que são tão importantes para a saúde, para a alma, para o espírito, para tudo. A amargura sabota. E tem uma coisa muito séria que é a história do ímã. Eu acho que vocês sabem, né, que nós humanos, nós temos um ímã que já nasce conosco, que é o quê? A nossa força atrativa. É o nosso poder de atração para estarmos atraindo as coisas boas que nós precisamos e que nós merecemos. Atrair o companheiro compatível, a companheira que tem a ver conosco, atrair o bom trabalho, atrair as boas amizades, as boas oportunidades, atrair prosperidade, atrair dinheiro, porque o dinheiro é fundamental, sim, para a nossa sobrevivência nesse planeta. Atrair o alto astral, pessoas que poderão nos fazer muito bem. Então nós temos essa força de atração, que é o que eu chamo de ímã, para atrairmos do universo as coisas boas que nós precisamos e merecemos. Só que, quando você tem uma amargura mais profunda, mais crônica e mais enraizada, você perde uma boa parte do funcionamento do seu ímã. Você começa a perder as possibilidades de atrair as soluções que você precisa, os caminhos que você precisa para sair de determinadas situações complicadas. Por que muita gente fala assim, meu Deus, eu acho que Deus não ouve as minhas orações, eu peço e nada. Por quê? Provavelmente Deus está ouvindo, claro, Ele é o Pai, mas a pessoa perdeu o poder de atração ou parte do ímã dela, que é aquela força que traz as coisas boas que ela precisa e traz, gente, principalmente a saída para situações complicadas, a saída diante de situações complicadas. Não é assim? Tem muita gente que fala, eu não encontro uma saída, eu estou sempre patinando no mesmo problema, que nem peão, que roda e não sai daquele ponto. Por quê? Por que você não está encontrando um caminho para sair daquela situação? Provavelmente o seu ímã está fraco. E uma coisa que enfraquece profundamente o ímã é a amargura, são as amarguras. Então, eu concordo que todo mundo tem problema, só que a gente tem que fazer o possível. Nós não somos super homens, super mulheres, super seres, mas nós somos humanos dotados dessa possibilidade de estarmos saindo das amarguras e tristezas para que isso não se torne uma depressão maior que vai nos sabotar as chances de uma vida qualificada. Outra coisa, meus amigos, a amargura ela é complicada porque ela atrai obsessores. Porque como a gente está num país místico, quando você identifica um obsessor juntinho de você, você já acha que, ou a maioria das pessoas acha que alguém mandou. E não é assim. Na maioria das situações que estão acopladas à obsessão espiritual, é a própria pessoa que atraiu aquele determinado espírito doente por conta das instabilidades emocionais dela, por exemplo, a amargura. Se eu estou para baixo, triste de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais profunda, se eu estou com uma tristeza maior, se eu estou carregando uma amargura maior,
pela lei da vida, né? Pela lei da atração, que é uma coisa até involuntária, eu vou atrair espíritos que sentem as mesmas coisas. Então, vai ficar complicado, porque aí eu vou carregar a minha amargura e a amargura do espírito que eu atraí, que está grudado em mim. Eu vou carregar duas amarguras. Aí tudo fica mais complicado. Porque, amigos, vocês devem saber que a obsessão espiritual, no que diz respeito a um espírito desencarnado, é uma coisa muito complicada. Porque quando você tem uma perturbação espiritual, uma perturbação comum, não obsessão, não obsessor. Quando você tem uma perturbação que não deu tempo de grudar na sua aura e que, portanto, não está grudada no seu campo áurico, você recebe um passe e aquilo vai embora. Agora, obsessão não. Quando é obsessão? Quando nós chamamos uma perturbação de obsessão? Quando o espírito obsessor gruda na sua aura, porque ele vai se familiarizando com você, com as suas emoções, e ele vai fazendo do seu corpo e da sua vida como um todo a casa dele, a moradia dele. Aí ele gruda na sua aura, né? Ele vai se infiltrando e gruda. Ele passa a fazer parte integrante da sua vida, como, por exemplo, um braço, uma perna, o pescoço, o abdômen, ele passa a fazer parte integrante da sua vida. E o processo de desobsessão é difícil. Lá no templo, as pessoas que são diagnosticadas com processos efetivos de obsessão espiritual, elas fazem um tratamento que pode demorar anos. Eu vou contar um caso incrível para vocês. Uma senhora que frequenta o nosso templo, muito amiga, ela ficou 5 anos mais ou menos no tratamento da desobsessão. Porque se o espírito gruda na sua aura, não tem como arrancar ele na marra. Você tem que ir desligando aquele cordão que liga os dois, o espírito e a pessoa, você tem que ir desligando aquilo gradativamente. Porque o espírito conseguiu grudar na aura da pessoa e você não pode desgrudar, você nem consegue desgrudar na marra. Então a gente tem que ir enfraquecendo aquele laço que ligou um ao outro devagarzinho até o ponto em que o espírito obsessor se liberta e a pessoa também se liberta. Muito bem. Essa senhora ficou 5 anos, mais ou menos, no tratamento de desobsessão. Aí o Marco Antônio, o meu mentor, deu alta para ela. Aí de vez em quando ela aparece toda feliz lá no templo. Um dia desses, ela apareceu e o Marco Antônio, meu mentor, perguntou para ela: fala uma coisa para mim. Depois que acabou o seu tratamento da desobsessão, fala em números aí. Quanto que você melhorou? Vejam que resposta inteligente que ela deu. Ela disse: eu melhorei 90%, porque o resto agora é comigo. Percebem? Que coisa maravilhosa, a consciência que ela teve. Ela disse e diz que aquele peso que ela tinha, aquele aperto que ela tinha, aquela desesperança que ela tinha, acabou. Ela ficou leve. Hoje ela lida com os problemas normais da vida, mas acabou aquele sufoco, aquela desesperança, aquele sentimento escuro de fim, porque quem carrega obsessor sempre tem um sentimento, uma sensação de fim. Claro que um dia nós vamos partir, mas quem não está acompanhado por um obsessor espiritual,
ou quem não tem uma patologia emocional mais séria, não tem essa sensação. A pessoa está acordada para a vida, tipo assim, é o que eu digo para mim mesmo. Um dia eu vou, mas eu não fico pensando nisso. Eu fico observando o dia a dia que eu tenho aqui no planeta, para que esse dia possa ser o melhor, porque eu tenho certeza que o dia que eu for vai ser uma viagem tão incrível, vai ser uma viagem tão maravilhosa, por que eu vou me preocupar com isso? Então eu não tenho essa preocupação. Agora, quem carrega um obsessor consigo é aquela coisa soturna, é aquela coisa mórbida. As coisas ficam cinzas e a pessoa sempre tem aquela sensação, né, de que vai acontecer alguma coisa e que o fim, mesmo estando um pouco longe, ele acaba ficando na frente dos olhos da pessoa. Gente, obsessão espiritual não é vida. E aí eu ligo com aquilo que eu falei no começo. As amarguras profundas, elas vão aos poucos atraindo espíritos amargurados. E se você continua com a amargura, você está abrindo a porta para esses espíritos. E eles vão grudando na sua aura até o momento que eles passam a fazer parte integrante da sua vida. Aí a sua vida fica muito complicada, porque você vai carregar o seu peso e o peso dele, ou o peso deles também. Então a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos diariamente. Nós escovamos os dentes todos os dias, nós tomamos banho, nós nos alimentamos, né? A gente faz todas as coisas todos os dias que são básicas. Por que a gente também não vai cuidar dos nossos sentimentos? Tá para baixo, pega uma lanterna, tenta encontrar alguma coisa boa. Uma coisa que me deixa muito bem, quando eu estou balançando um pouco, é pensar nas pessoas que eu amo e pensar nas pessoas que me amam. Aquelas que me amam de verdade. Isso é uma coisa maravilhosa. Saber que hoje eu posso tantas coisas, porque quem não tem uma coisa tem outra. A gente sempre tem muitas coisas a nosso favor. Nós temos coisas que muita gente daria tudo para ter o que nós temos. E não tem. Percebem? Esses que não têm outras coisas, mas de repente aquilo que nós temos, eles gostariam tanto de ter. Porque todo mundo, de certa forma, é privilegiado, né? Desde que tenha consciência das coisas boas que lhe são disponíveis. Percebem? Então, gente, cuidado com a tristeza, cuidado com a amargura. Nós somos humanos, todo mundo fica triste, mas é importante virar a página. Pronto, ontem eu chorei, hoje eu vou virar a página. Hoje eu vou conversar com Deus. Como eu disse no programa passado, eu vou me colocar nos braços de Deus e eu vou abrir o meu coração para o amor, para as coisas boas da vida e para que os obsessores não adentrem a minha alma e a minha vida. Por isso que tem gente que toma tanto remédio e os problemas continuam. Provavelmente existem espíritos doentes ali. E para evitá-los, eu preciso trabalhar melhor as minhas amarguras, as minhas tristezas, saber levantar. Tem um dia que a gente chora, mas no outro a gente levanta. A gente pensa no amor, ouve uma música, vê um filme, conversa com alguém, né? Dá para a gente mandar uma mensagem hoje em dia, rápido, né? Você manda uma mensagem, se comunica.
Gente, amargura é uma coisa complicada. Cuidado, não permita que ela se torne crônica na sua vida. Tá bom? Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. Eu sou palestrante também. E já vou adiantar, a gente vai fazer um evento lindo de final de ano, hein? Eu não tenho a data ainda, mas um evento presencial, muito bonito, para que tenhamos, a partir desse dia, todas as possibilidades de uma vida melhor e de um ano novo melhor quando ele chegar. Mais para frente eu aviso para vocês, é um evento presencial, porque tem coisas, na minha opinião, que não podem ser virtuais. Elas precisam ser presenciais. Você está perto ali da pessoa para passar as energias que você precisa e que ela precisa receber. Tá bom? Mais para frente eu falo. Site do nosso templo, fazemos um trabalho de Umbanda lindo, uma Umbanda que renova, uma Umbanda que qualifica, que te deixa mais liberto e mais forte. tema.org.br www.tema.org.br. Não navega? Lá vai o telefone do templo. 11 São Paulo, 99757 6313. Repito, 99757 6313. Eu estou no Facebook, Albino Duarte, e aqui na Vibe Mundial, às sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Não conhece o nosso templo? Vem conhecer, é um trabalho bonito, é um trabalho que tem uma energia positiva muito grande. O nosso templo transmite alegria, força, esperança e motivação. www.tema.org.br. E mais para frente eu passo para vocês o dia da nossa palestra, que vai acontecer agora no final do ano, para nos prepararmos para dias e dias melhores, tá bom? Eu quero deixar um abraço especial aqui para minha prima Marta Rosa, lá do ABC, que nos acompanha e que mandou uma mensagem para mim que me deixou muito feliz, dizendo que com as energias espirituais que ela recebeu, ela teve uma melhora grande. E isso me deixou muito, muito feliz, porque espiritualidade promove também a recuperação e a vida. Um abraço, Marta. Fiquem com Deus, um fim de semana abençoado, com energias positivas. E bota a amargura de lado, hein? Deixa ela de lado, porque existem coisas boas esperando por você, por mim e por nós. Não é isso? Independente de idade, a vida é isso. Fiquem com Deus. Até breve, meu amado Brasil!